Primeira leitura da Parashá de Emor, e disse Hashem para Moshe: fale para os Kohanim, os filhos de Aharon, e você vai falar para eles: para nenhuma alma você não pode se purificar dentre o seu povo. Está escrito: fale para os Kohanim, e logo depois está escrito: vê a Marta, e você vai falar, repete. Aqui vem ensinar que os mais velhos, os maiores bar mitzvah, precisam cuidar também dos menores para não se purificarem. Os Kohanim, os filhos dos Kohanim também não podem se purificar. Os filhos de Aharon, será que no caso de Halalim, Kohanim que perderam seu status de Keuná por alguma situação, então por isso está escrito Ha-Kohanim, desde que são descendentes de Aharon, se não são Kohanim porque perderam o status, então não tem mais essa regra. Filhos de Aharon inclui também Kohanim que tem defeitos físicos, que a gente sabe que tem leis sobre trabalhar no templo, que não pode ter defeito, mas eles também têm essa regra de não poder se purificar, de não poder ter contato com o falecido. Os filhos de Aharon, mas não as filhas de Aharon. As mulheres, as meninas, filhas de Kohanim, não têm essa proibição. Não pode se purificar dentro do seu povo, ou seja, aquele falecido que está dentro do povo, ele não pode. Isso vem excluir um met mitzvah. Met mitzvah é um falecido que não tem ninguém que cuide dele. Nesse caso, o Kohen pode e deve se purificar para cuidar. Quais as únicas pessoas que o Kohen pode se purificar? Somente para o seu próximo, aquele que é próximo de carne para ele, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha e seu irmão. Sheiró, o que seria o próximo de carne? Seria a esposa. E também para a sua irmã que está virgem, que está próxima dele, que não teve relação com nenhum homem, para ela ele pode se purificar. O que quer dizer próxima? Mesmo se ela já está noiva, que ela está quase a noivar, mas ela está ainda na família do Kohen, então ele pode se purificar. Que não esteve para homem, ou seja, que não teve relação. Para ela vai se purificar. Isso não é só uma permissão, é uma mitzvah, uma obrigação do Kohen se purificar para os seus parentes próximos, para os seus 7 parentes próximos. Agora, um marido não pode se purificar no seu povo no caso que profana ele. Ou seja, o marido não pode se purificar para a sua esposa no caso que ela é pessoal, ela é imprópria para o seu casamento, porque através disso ele vai estar profanando, perdendo o seu sacerdócio, casando com ela. Então a gente poderia juntar os versículos e explicar o seguinte, que não pode se purificar para uma pessoa que está dentro do povo, ou seja, uma pessoa que tem alguém que vai enterrar, que não é um met mitzvah, como a gente falou que quando não tem ninguém, quando tem que se purificar. Agora, esse parente que não pode se purificar, qual é? Seria aquele tipo de parentesco que no casamento ele está perdendo o seu sacerdócio por ser uma mulher que o Kohen não pode casar com ela. Mas se for no caso de uma esposa normal, que é certa do Kohen casar com ela, então ele deve se purificar para ela. Não devem arrancar o cabelo, fazer careca na cabeça como sinal de sofrimento, e também não pode cortar os cantos da barba, e não podem fazer na carne deles fazer riscos, de dor. Arrancar o cabelo seria sobre o falecido, e a gente sabe que essa lei existe para o judeu, para o Israel comum, que não é o Kohen também. Só que como lá na lei que fala sobre o judeu está escrito bem nenechem, entre os seus olhos, então será que a gente só tem a proibição de arrancar o cabelo de entre os olhos, da parte de cima? Então de onde a gente sabe que toda a parte do cabelo, da cabeça, não pode. Então está escrito Berosham, na cabeça deles, aqui nesse versículo. E no caso, o povo de Israel, o judeu comum, que não é Kohen, vai aprender do Kohanim de Gzerah Shavah, de uma comparação da frase igual. Aqui está escrito Korha, que é fazer essa careca, arrancar o cabelo. Lá também fala a mesma coisa. Assim como aqui proibiu todo o cabelo da cabeça, assim também toda a área da cabeça é proibida para o Israel, para o judeu que não é Kohen, qualquer local. E assim como lá está falando sobre falecido, aqui também, por mais que não está escrito claramente, está se tratando do por algum morto que a pessoa vai arrancar o cabelo. Sobre cortar a barba com navalha, essa aqui é uma proibição que também está explicada no Israel, que não é Kohen. Fala a linguagem lotashrit, que seria passar, arrancar, destruir totalmente na raiz. Será que essa pessoa pegou com uma pinça ou algum tipo de faquinha que ele vai cortar, não vai cortar pela raiz? Então por isso que a expressão usada aí é galerro. Ou seja, só é obrigado mesmo pela Torá, só é hayav pela Torá, aquele que tem destruição na raiz, que seria a lâmina, a gelete, etc. E nas suas carnes vocês não podem fazer riscos e cortes,
Essa lei também está explicada no Israel, Veseret lanefesh lo titnu. Será que a pessoa que ela fez 5 cortes, 5 riscos, só vai ser obrigada uma vez? Então está escrito lo isretu saratit. Cada risco, cada corte é uma punição. Essa palavra vem exatamente a mais para isso. Isretu saratit, riscar o risco, cortar o corte. Podia falar lo isretu, não faça corte. E eu já sei que se está se tratando, né, desse risco, não precisa falar. Disso que repete para te ensinar que cada corte é um pecado. Kedoshim yu, os Kohanim devem ser sagrados para o Deus deles e não vão profanar o nome do Deus deles, porque o fogo de Hashem, as oferendas por fogo que são ofertadas para Deus, que é o pão de Deus, eles estão oferecendo e eles devem ser sagrados. Kedoshim yu, forçadamente, o Beidin tem que cuidar para os Kohanim respeitem essas leis. E entre a lei dos Kohanim também tem a questão dos casamentos que são proibidos para os Kohanim. Uma mulher zoná ou halalá, eles não podem casar, e uma mulher que se separou do seu marido, ele também, o Kohen, não pode casar, porque ele é sagrado para o seu Deus. O que chama de uma mulher zoná? Aquela mulher que teve relação com um judeu que não podia ter relação com ela. Por exemplo, as punições de caret, que é, por exemplo, ter relação com o irmão, com a mãe, etc., ou no caso de um natin, que é uma pessoa que achavam que era judeu, depois descobriram que não era judeu, ou um mamzer, um bastardo, que tem várias leis sobre isso também. O que seria halalá, que foi profanada, que ela nasceu de algum problema, de alguma proibição do sacerdócio. Por exemplo, o Kohen Gadol não pode casar com uma viúva. Então, se ele casar, se ele tiver relação com ela e tiver uma filha, ou uma mulher separada que o Kohen não pode casar, e halotzá, mesma coisa, a filha desse casamento seria uma halalá. Outra situação que ela ficou profanada da Keuná através que teve relação com uma das pessoas que não pode ter relação com o sacerdócio. Vekidas Tov deve santificá-lo porque o pão, o alimento de Deus ele oferece. Kadosh Elach vai ser sagrado para você porque eu sou sagrado, eu santifico vocês. Vekidas Tov, de novo, forçadamente, mesmo se ele não quer separar, não quer se afastar dessa mulher que ele não pode ter relação, você deve batê-lo e fazê-lo sofrer até se separar. Kadosh Elach vai ser sagrado para você, ou seja, se comporte com ele com santidade, dê para ele ler primeiro as coisas, fazer primeiro a brahá na seudá, né? O alimento deve ser servido para o Kohen primeiro, ele sobe na Torá primeiro e tudo isso. E uma filha de um homem Kohen que ela começa a desviar, ir para o caminho errado, o seu pai ela está profanando, ela deve ser queimada no fogo. Que terreles, note quando ela vai se profanar através de znut, através de prostituição, de alguma relação proibida, por exemplo, que ela tinha já conexão com algum homem e acabou desviando disso aqui, tanto faz ser do noivado ou do casamento, então ela merece a pena de srefá. Os sábios têm uma discussão aqui nesse assunto, mas todos concordam que não está se tratando de uma Kohenet, de uma filha de Kohen solteira, está se tratando ou de noiva ou de uma casada. Ela está profanando o seu pai, ou seja, ela está desprezando a sua honra, porque todo mundo vai falar, maldito é esse homem que acabou dando à luz, gerando uma pessoa assim. Maldito é aquele, coitado daquele que está criando, educando uma pessoa assim. Agora, o Kohen Gadol de todos os seus irmãos, o sumo sacerdote, o Kohen especial, que vai ser despejado sobre a sua cabeça, o azeite da unção, e vai ser nomeado, milete ador preenchido a sua mão, ou seja, ele vai ser nomeado para vestir as 8 roupas. Ele tem outras leis mais severas ainda, ele não pode deixar seu cabelo crescer e não pode rasgar sua roupa. O que quer dizer? No caso de luto, ele não pode deixar o cabelo, como é a lei do luto normalmente. O que é chamado de deixar o cabelo crescer? Mais que 30 dias. E ele não pode ter contato com nenhum falecido, nem para o seu pai, nem para sua mãe, ele não pode se purificar. O que seria? Loiavô não vir, ou seja, ele não pode entrar numa tenda, numa casa onde está um falecido. Nafshot fala almas de falecido, ou seja, mesmo se tiver um reviito, uma quantidade, 800 ml de sangue do falecido, isso já impurifica no espaço, numa tenda, ou seja, estando embaixo do mesmo teto, o Kohen tem que tomar cuidado para não entrar ali. Para o seu pai e para a sua mãe não vai purificar. Aqui, na verdade, já falou que não podia se purificar para nenhum. Por que repete que o pai e a mãe não pode? Vem falar que no caso de um met mitzvah, no caso de um morto que não tem ninguém que cuide, o Kohen pode e deve se purificar, mesmo o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E do Beit HaMikdash ele não deve sair e não deve profanar o Mikdash do seu Deus, porque a coroa do azeite da unção está sobre ele, eu sou Hashem. O que quer dizer não sair do Beit HaMikdash? Não acompanhar a cama, não acompanhar o caixão para ser enterrado.
Outra coisa daqui, os sábios aprendem que o Kohen Gadol ele pode sacrificar mesmo onen, mesmo no dia do falecimento do seu parente. Esse é o sentido. Mesmo se o pai ou a mãe faleceu, ele não precisa sair, e sim ele faz o trabalho do Beit HaMikdash. E não vai profanar o Mikdash, ou seja, ele não profana o trabalho do Beit HaMikdash fazendo. A Torá está liberando o Kohen servir no templo mesmo onen. Agora, um Kohen comum, que não é o sumo sacerdote, que estava onen e fez o serviço, então ele profanou aquele trabalho, aquele korban fica impróprio. E ele deve casar com uma mulher virgem. Uma mulher viúva ou separada, ou halalá, como a gente explicou, ou mazoná, que teve alguma relação proibida, ele não pode casar. Somente uma mulher virgem do seu povo ele vai adquirir como esposa. Halalá, ou seja, que nasceu de algum casamento errado de Cohen, como a gente já explicou. E não deve profanar a sua descendência no seu povo, que eu sou Hashem que santifico ele. Ou seja, se ele casar com uma dessas pessoas que ele não pode casar, a partir daqui a sua descendência vai ser halal, vai perder a santidade da Kehunah do sacerdócio. Por isso ele fala, não faça esses casamentos proibidos para não profanar a sua descendência.